E aí pessoal, tudo bem? Bom, mais uma aula aqui sobre projeto orientados aos objetos, né? Nós já vimos aí em algumas aulas que a questão do projeto orientado a objeto é para que você consiga fazer a coisa, né, o sistema, antes que ele seja efetivamente implementado, né? Então o objetivo não é implementar de nenhuma forma o projeto numa linguagem de programação ou até mesmo fazer o banco de dados, né? Antes que a gente tenha certeza daquilo que a gente quer fazer, né? Então nós temos muitos diagramas, né? A gente viu aí diagrama de atividades, diagrama de caso de uso, descrição do caso de uso, diagrama de classes, diagrama de sequência, né? E existem muitos outros diagramas, formas de fazer modelagem de sistemas, né? Existem metodologias mais complexas e metodologias menos complexas, né? Então, se você ampliar os seus estudos nesse sentido, você vai encontrar, por exemplo, métodos menos complexos do que é o ML, né? Porém, o método menos complexo, na verdade, ele passa, né, por um momento onde você não consegue definir todos os elementos de um projeto, né? Você consegue definir superficialmente como aquele projeto vai funcionar com poucos símbolos, né? E o meu receio com relação a essas metodologias menos complexas é que talvez você tenha que fazer esses diagramas da UML em algum momento nesses projetos. Então não existe bala de prata com relação à parte de projeto orientado a objeto. O que a gente tem hoje é a UML, né, alguns diagramas, e hoje a gente vai ver aí o diagrama de estados, né, ou diagrama de máquina de estado, né? Então a ideia desse diagrama aí é ter um diagrama onde você vai mostrar quais são os estágios, né, os estados que aquele objeto pode ficar, né? Então, não são todos os objetos que você vai fazer o diagrama de estado, né? Na verdade, não existe motivo algum para você fazer isso para todos os objetos. Então, você vai escolher uma classe, né? E onde ela possui aí uma ligação com o negócio, né? E aí você vai entender que lá vai ter um atributo, né? E esse atributo então pode ser movido para diversos estágios, como se fosse um workflow, né? E aí aqui eu sempre falo, né? Então, assim como todos os diagramas, né? Você pode representar tudo que você quiser que aconteça dentro de um sistema a partir de um texto, né? Você pode escrever aquilo que acontece com um objeto através de um texto. O grande problema de você escrever a partir de um texto é que você não consegue, com poucas palavras, mostrar a situação como de forma macro, né?
Então, eu sempre pego o exemplo de, veja, explica para um pedreiro como é que ele vai fazer a sua casa, né? Então você vai falar assim, olha, no canto superior direito do terreno será feito um poste com 10 metros de altura, meio metro de diâmetro, né? Então você vai falando o que você quer e isso daí tem que ser traduzido para alguém através de um desenho que a pessoa consiga, ao olhar o desenho, ela consegue vislumbrar como aquilo vai ficar no final, né? Então, às vezes, não adianta falar com texto, o texto fica longo demais, e às vezes desenhar também não adianta muito. Então, você tem diagramas mais amplos, né? Diagramas menos amplos, né? Então, no caso do diagrama de estado, é um diagrama, digamos assim, menos amplo. Ele é falando do detalhe que está acontecendo com aquele objeto, né? Então aí, ó, você pode se perguntar, né? Onde que o diagrama de estados, né? Ele está situado no modelo de documentação de sistemas, né? Então, se você olhar aqui, ó, nós temos, a gente faz o diagrama de caso de uso. É claro que o diagrama de caso de uso só consegue ser feito através dos requisitos, né? Então vem aqui os requisitos e dos requisitos eu consigo fazer o diagrama de caso de uso. E aí eu começo, aí depois que eu fiz o diagrama de caso de uso, obviamente eu fiz a descrição do caso de uso, né? Eu vou começar a fazer o diagrama então de atividades, né? Claro que aí você pode falar, pô, professor, mas eu fiz o diagrama de caso de uso depois do diagrama de atividades, né? Então a gente sempre discute isso daí, por quê? Porque o diagrama de atividades ele pode estar em dois estágios, né, em dois momentos diferentes na modelagem. Onde você está fazendo o diagrama, né, o fluxo do processo, né, e você também pode usar o mesmo diagrama de atividades para demonstrar o sistema funcionando, né, ou pelo menos ter uma visão daquele sistema funcionando, como se fosse um manual de instruções, né? Então aqui ele está dividido aqui na camada funcional, né? Então tem um diagrama lá de atividades, né? Então volto a repetir, diagrama de atividades, fluxo do processo, diagrama de atividades, uso do sistema, né? Então geralmente a gente não faz o diagrama de atividades na hora do uso do sistema porque a gente acaba fazendo a descrição do caso de uso, né? Mas você também, nada impediria de você, dentro da descrição de caso de uso, você ter um diagrama de atividades explicando como que vai funcionar aquele caso de uso. Apesar, são diagramas, você não pode se privar de usar um diagrama porque não tem um momento exato para você usar. Esse momento exato, esse modelo que a gente usa, né, que é o modelo, o processo unificado. Esse processo unificado ele já vem de longa data, né? Então é onde o cara especifica aí modelos a serem usados, né? Diagramas a serem usados em cima desse modelo para representar uma certa lógica, né? Na hora que você vai construir um sistema. Então nada impede de você usar um diagrama da UML dentro de da descrição de caso de uso, por exemplo, ou até mesmo no manual do sistema, né? Depois que o sistema está implementado, você pode fazer um diagrama de atividades mostrando como que aquele
programa, sistema funciona, né? A parte estrutural, que a gente viu aí no diagrama de classes, né? E aqui a gente está no modelo, né, comportamental. Então essa parte do modelo comportamental é o comportamento, né? Como que aquele objeto ele vai se comportar em momento, quando ele estiver sendo usado, né? Quando ele estiver operando ali no sistema, né? Mas isso ainda a gente não, em nenhum momento aqui a gente está falando da implementação. A gente só está falando da diagramação, né? Então, bom, eu resolvi aqui dar uma esticada naquele diagrama que a gente estava usando nas últimas aulas, né? Então eu coloquei aqui o pedido, coloquei também o item de pedido, que é agregado pelo produto, né? Coloquei o cliente aqui, a gente sabe que aqui vai ter uma herança para pessoa e tal, né? Uma herança de pessoa, mas eu coloquei o cliente aqui. Só para ela ter um começo, meio e fim, né, do diagrama. Então, o que a gente... Por onde que a gente começa a escolher um objeto para a gente poder fazer o diagrama de estado, né? Se a gente olhar aqui produto base, a gente não tem nada aqui que represente mudança de estado, né? Ou de status, ou de estágio, né? São coisas semelhantes. Produto, a mesma coisa, né? Não tem nenhuma mudança de estágio, né? Local, então, muito menos. Situação, então, não tem. Cliente, não tem, né? Item de pedido não tem. E aí eu coloquei aqui, ó, o status do pedido, né? Então, uma coisa, olhando para essa modelagem, a gente, sem forçar a barra, a gente escolhe, né, ou seleciona uma classe que possui um entendimento, né, que está ligado à condução do negócio, né, ou seja, aquilo ali é imprescindível para o negócio. Né, para quem não está situado aí, a gente está tentando, né, modelar um sistema para unificação de estoques, isso desde o início, né? Então, a gente tem aí o pedido, né? Então, veja que é difícil você escolher, ou é difícil você selecionar um determinado objeto que necessite de um diagrama de estado. Por isso que, quando eu agora há pouco estava comentando, a gente não precisa fazer para todos, somente para aqueles que a gente tem digamos assim, uma dificuldade para entender logo de primeiro, né? Então, olha lá, usei ali o diagrama de classes do slide anterior, né? Já comentei a questão aí da classe pedido que possui o atributo status, né? E aí o que acontece? Veja, se você em algum momento lá nos requisitos você conseguiu aferir ali, né, que esse pedido vai ter status, né? Ou seja, olha, o pedido deverá ficar aberto enquanto estiver sendo feita a adição de novos itens, né? O pedido será considerado fechado, né, a partir do momento do clicar do botão fechar pedido, né? O pedido poderá, assim que
pago, né, deverá ficar no status com status pago, né? Ou se ele não foi pago ou por algum motivo eu não posso executar aquele pedido, então eu cancelo o pedido, né? E por último estágio aí ele fica finalizado, né? Então perceba que do jeito que eu expliquei aqui, grosso modo, a gente está falando de um requisito, né? Num caso de uso, na descrição do caso de uso pedido, né, obviamente vai existir esse caso de uso, você vai descrever ali, como vocês bem colocaram nas avaliações, como é que aquela tela vai funcionar, né? Como é que aquele caso de uso vai funcionar, né? Como é que ele escolhe um produto, né? Em que momento em que ele pode retirar um produto, né? Quando ele pode acrescer uma quantidade, né? Mas em nenhum momento eu discuti aí, né? Em nenhum lugar foi discutido como é que o estado do objeto passa de, né, não tem pedido para pedido aberto, né? Quando que ele passa para fechado? Quando que ele passa para pago? Quando que ele passa para cancelado? Quando que ele é finalizado? Então isso tudo aí, você poderia descrever num texto? Poderia, né? Ficaria ali uma folha, 2, 3 folhas ali para você descrever passo a passo. Só que em algum momento, algum gênio ali poderia sacar do lápis, né, e um papel e fazer um modelo, né? Falar, olha, o pedido, quando o pedido está aberto, né, depois ele vai para o estágio de fechado. Quando a pessoa adiciona item, ele fica assim. Quando ela remove, fica assado, né? Poderia ser um fluxograma, né? Poderia, mas fluxograma não faz parte aí do modelo do que a gente está estudando, processo unificado. Fluxograma é definido para representar um algoritmo, né? Aquilo, ou seja, seria dentro de um método de um objeto, ali você tentar exemplificar a partir de símbolos o funcionamento daquele método. Então aqui a gente está numa situação muito mais abstrata, né, em alto nível aí, e o fluxograma estaria no baixíssimo nível, muito próximo ali da execução da implementação do programa ou do método, né? Então você tem que ter essa noção de granularidade, né? O grão aqui que a gente está falando do diagrama de estado, ele é um grão bem maior, e fluxograma seria um grão bem menor, né? Então eu fiz esse diagrama, eu usei o Visual Paradigm, né? Está aqui, ó, né? Então veja que os elementos aqui eles, né, mexem e tal. Você pode escrever nos elementos, né? Então cada elemento, cada símbolo tem uma razão de ser, né? É muito perigoso você confundir o diagrama de estado com o diagrama de atividades. Por quê? Porque você vai perceber que muitos dos elementos eles são parecidos com o de atividade. Por exemplo, esse redondinho, esse quadrado aqui com cantos arredondados representa a ação no diagrama de atividades, né? O círculo círculo fechado representa o início, né? O círculo aberto representa o final, né? O losango aí,
o balãozinho, ele representa condição, né? Mas a gente tem que entender que esse diagrama aqui é um diagrama de estado, né? Então, veja, se a gente explicar aqui, então se você tiver que imaginar alguma coisa, você tem que imaginar que esse diagrama aqui, ó, ele está dentro, né? Ele está funcionando de maneira como se ele estivesse dentro do objeto pedido, né? Como se fosse lá o estado daquele diagrama, o estado daquele objeto em diferentes situações, né? Então, quando eu não tenho pedido nenhum, né? A partir do momento que eu não tenho pedido nenhum, ou aquele cliente não tem pedido nenhum, não é representado com nada, né? Então, esse diagrama só começa a ser representado a partir do momento em que a pessoa abre um pedido, né? Então, quando ela abre o pedido, mesmo que aquele pedido não tenha nenhum item, aquele pedido então está no estado aberto. Então perceba que o quadrado com cantos arredondados no diagrama de estados, ele representa o estado, né? O estado do objeto. Então, nesse caso aqui, o estado daquele objeto, daquela propriedade status, né, estaria lá aberto, né? Então, a partir do momento aqui, então, eu tenho uma transação, né? Transition, né? E essa transição aqui, ela vai para o itens, né? Então, o que a pessoa pode fazer no item, né? Ela pode adicionar item, né? Pode ficar indo aqui adicionando item, ó. Ela pode remover o item, né? Então, se tiver vazio, volta para o início, ó. Se não tiver vazio e ele quiser remover o item, eu removo, né? Se ele não quer mais adicionar item e ele quer agora encerrar o pedido, né? Ou seja, não quero mais nenhum item. Então agora ele resolve aqui encerrar o pedido e então o estado passa para fechado, né? Então o estado estava aberto. Eu escolhi os itens, né, na representação aqui, ou seja, né, escolhendo itens enquanto ele está aberto. Terminou de escolher os itens ou de remover e tal, eu fecho o pedido. Então, o status, a propriedade status daquele objeto vai ficar como fechado, né? Então, a partir do momento que o estado daquele atributo está fechado, eu posso caminhar para uma situação de reabrir o pedido, né? Então aí você fala, professor, mas eu não estou entendendo direito quando essas coisas acontecem. Veja, você não tem lá uma descrição do caso de uso que explica lá, que vai estar descrevendo reabertura de pedido? Então, se tiver lá uma reabertura de pedido, vai ter uma descrição. O cliente seleciona o pedido, né? O pedido é mostrado na tela. É apresentado um botão reabrir pedido, né? E aí, se ele apertar o botão reabrir pedido, o que acontece? Então, o pedido muda para o estado, né, aberto, né, onde ele pode ficar adicionando mais itens, né? Caso contrário, ele pode prosseguir para o pagamento. Então vai ter uma descrição lá, né? Pagamento do pedido, né? O cliente seleciona o pedido é apresentado na tela, é apresentado o botão pagar, né? O cliente então, pressionando o botão pagar, o pedido então, no diagrama de estado agora,
ele vai para aguardando pagamento. Perceba que quando ele está aguardando pagamento, o que eu posso fazer, né? Ele pode recusar o pagamento e aí então o pedido volta aqui, ó, para um estágio de aberto, né? Ou então a pessoa ao fazer o pagamento, ela decide então, ou eu decido, ou a empresa decide cancelar aquele pedido, né? Então aí o pedido passa para o estágio cancelado. E aí então o processo aí, esse objeto aí, ele acaba, né? Não tem mais nada para fazer com aquele objeto. Então ele vai ficar lá persistido na base de dados, né, com o atributo status cancelado, né? Agora, se ele fez o pagamento tudo certinho, eu finalizo. Então ele vai ficar com o estágio finalizado, né? Muito bem, então isso aí de maneira ampla, né, a gente pode entender aí que a mudança de estados, né, aberto, recebendo itens, fechado, aguardando pagamento, finalizado, cancelado, estão dispostos em um diagrama. O entendimento, né, tá bom, né, tá razoável aí. O diagrama pode ser melhor ganhar em detalhes, né? Então eu até coloquei aqui, ó, um elemento, né, ó, o evento, ó, né, pressiona botão, né? Vê se pressiona escrito desse jeito aqui, né? Às vezes é assim. Pressiona o botão e aí eu verifico se o status do pedido, né, eu coloquei aqui igual a 4, imagine que esse status aí 4 represente fechado, né? E a atividade eu mostro uma mensagem, né, para o cliente, né? Pedido fechado com sucesso, prosseguir para pagamento, né? Então você pode fazer essa situação, né? Então eles vão usar termos, né, como trigger, né, para representar o evento. O que eles chamam aqui trigger ou gatilho, né? Eles vão usar o termo aqui que está entre colchete de guard, né? Eles vão usar esse termo. E a partir da barra aqui é a atividade, né? O que efetivamente acontece lá, mostra a mensagem, muda estágio, faz processamento, né? Então perceba que o diagrama aí de maneira ampla, né? Para a gente não esticar muito essa questão do assunto. Então ele serve basicamente para isso, tá certo? Então acredito aí que a gente consiga um sucesso, né, com relação a diagramar o objeto dessa maneira, tá certo, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, né? Espero que vocês consigam ampliar o estudo de vocês nesse sentido, né? No sentido de entender o posicionamento do diagrama dentro do modelo, né? E escolham aí, né, um objeto, né, do projeto que você está fazendo, para você então fazer aí um diagrama de estados, como esse aí que eu fiz, né? Tá certo, pessoal? Então é isso. Até a próxima.